transação mais cara da história do futebol. Vai fazer mais um, apenas um gol. Faz Neymar! Faz Neymar! Todas as pessoas aqui na Vila Belmiro deveriam se ajoelhar. Já confirmaram um acerto do Neymar com o Al Hilal da Arábia Saudita. O Neymar não tem, aos 31 anos, espaço na elite europeia. Pois é, a notícia se confirmou e aos 31 anos o Neymar já não joga mais no alto nível do futebol. E é claro que isso tem impactado os fãs do esporte não só no Brasil, mas no mundo todo. O cara é simplesmente um dos maiores talentos que o futebol brasileiro já viu. E o que mais ele poderia ter alcançado? E como ele chegou até essa situação? Por essas e outras questões, bora conversar, rapaziada, e rever um pouquinho da carreira dele até agora. Pra ser honesto, toda essa história é muito estranha e foi meio do nada. Não sei vocês, mas pra mim foi. Na última temporada ele ficou por vários meses entre os 3 melhores do mundo. Parecia que realmente iria mudar tudo dessa vez, até que ele se lesionou de novo. Mas deixa isso quieto por enquanto. O que é mais decepcionante nessa história é que era justamente agora a hora que o Neymar deveria mais brilhar na sua carreira, já que Cristiano Ronaldo e Messi estão oficialmente fora dos holofotes. Uma das únicas coisas boas que eu achei dessa história é que pelo menos rendeu alguns memes nas redes sociais. O meu desejo de vir ao Paris foi por dinheiro. E eu sou movido a isso, sou movido a dinheiro. Foi o que meu coração pediu, é dinheiro. Mas a bagaça tá no bolso e tá gostoso. Mas enfim, pra começar, se tem uma coisa que o Neymar tinha era potencial. Você pode até não gostar dele, das coisas que ele faz ou do jeito dele, mas não tem como negar isso. Agora vou ter que me engolir. Pra mim é claro como a luz do sol que ele poderia ter alcançado muito mais coisa do que ele alcançou. Muito mais. Quantas vezes a gente viu um jogador de 17 anos fazer as coisas que ele fazia no Santos? Ou um cara jogando no Brasil ser nomeado à lista da Bola de Ouro entre os top 10 melhores? Pois é, tudo começou na infância dele. Desde cedo ele já mostrava todo o potencial que ele tinha. Não é à toa que o Real Madrid quase assinou com ele quando ele tinha 13 anos. Vocês conhecem essa história. Em 2006 ele foi chamado pra fazer uns testes na base do Real Madrid e ficou por 10 dias impressionando todo mundo que viu ele jogar naquela época. Mas não deu certo no final a contratação e ele voltou pro Brasil. Porém, antes disso o Neymar já estava ficando conhecido nacionalmente, muito pelas participações dele na Copa TV Tribuna, um campeonato de futsal para jogadores mais jovens. E é claro que também pelo seu potencial. Essa fase da sua infância passou e Neymar foi ficando cada vez mais conhecido como um prodígio. Com 17 anos ele fez a sua estreia no time principal do Santos. Nem os próprios dirigentes e os técnicos do clube esperavam que ele estivesse tão pronto para jogar no profissional, quando chamaram ele pro plantel oficial. Na estreia de Neymar, a torcida literalmente gritava o nome dele para que ele entrasse em campo. E nesse dia ele entrou, fez a diferença e a partir dali o Brasil começou a saber de verdade quem era o Neymar. Na sua primeira temporada ele disputou a final do Paulista contra o Corinthians, que tinha só Ronaldo, o fenômeno, do outro lado. E ele perdeu, mas detalhe que ele era titular. E agora a gente para e pensa, vários craques não tiveram um começo de carreira tão promissor quanto o dele. Não foram só as conquistas que foram gigantes, mas também o futebol que ele jogava entre os profissionais tendo 17 e 18 anos. Se você vê os clipes daquela época, ele parecia um veterano em campo. Mas continuando, vocês vão ver isso ainda mais. Porque na próxima temporada, o cara simplesmente venceu o Paulista fazendo 2 gols na final, sem contar a campanha na Copa do Brasil, que ele foi artilheiro com 11 gols e mais várias assistências. Nessa temporada ele ainda tinha só 18 anos. Se você ainda não se surpreendeu, no ano seguinte desse, em 2011, ele fez ainda melhor, rapaziada. E foi mais uma vez artilheiro, o melhor jogador e levou o Santos à conquista da Libertadores, que não acontecia desde a época do Pelé. Mas pra ser justo, aquele Santos era um timaço. Porém, isso não muda o fato de que com 19 anos ele era considerado oficialmente o melhor jogador no continente. O mais interessante é que Neymar fazia as pessoas que nem torciam pro seu time assistir os seus jogos. Ou melhor ainda, até as pessoas que nem assistiam futebol paravam pra assistir ele e o Santos jogando. Ele era inspiração pra toda criança que assistia ele. Até o cabelo como o dele, geral queria ter. E eu sei que todo mundo sabe disso, mas é bom lembrar, porque mostra mais uma vez como ele foi um fenômeno por aqui. É difícil você pensar que vai acontecer novamente. Um cara tão jovem, jogar tão bem e ser tão influente quanto ele foi. Jogadores como Neymar são raros, e não dá pra você simplesmente negar isso. Várias bolas de ouro, Champions e até um título de Copa do Mundo, em um certo ponto, era o mínimo que se esperava da carreira dele. Se você voltasse no tempo e falasse naquela época que o Neymar sairia da Europa com só uma Champions, e da forma que ele saiu, as pessoas iriam achar que você era louco, rapaziada. E com razão, para e pensa. O começo da carreira do Neymar, como eu já disse, foi mais promissor do que de muitos craques que foram até maiores do que ele.
Com 21 anos, ele já tinha mais gols do que muito camisa 9, era o principal jogador de um dos maiores times do Brasil, protagonizou o jogo mais emblemático da década, venceu Puskás, tinha artilharias, Libertadores e até uma indicação no top 10 da Bola de Ouro. E eu sinceramente não sei quantas vezes um jogador foi nomeado na Bola de Ouro jogando na América do Sul. Dá pra ficar aqui citando tudo que ele conquistou nessa idade até amanhã, mas uma coisa que vale a pena também relembrar e rever é que quando você olha o desempenho pela seleção, é aí que as coisas vão pra outro nível. O Brasil de 2013 foi campeão da Copa das Confederações, dando show e tirando a invencibilidade da Espanha na final. E naquela época a Espanha era a última campeã do mundo, e vocês conhecem aquela escalação deles. Mas o Brasil fez tudo isso sendo liderado pelo Neymar, que foi eleito o melhor jogador da competição. Um ano depois, em 2014, antes de se lesionar, ele fazia a mesma coisa. Parecia que ele não sentia pressão. Com 22 anos, ele jogou sua primeira Copa do Mundo e liderou o Brasil até onde deu jogando absurdos. Imagina fazer isso tudo com 22 anos só, cara. Então você me pergunta, como um jogador desse nível não venceu pelo menos 2 bolas de ouro, não chegou em uma semifinal de Copa do Mundo e não venceu uma Liga dos Campeões sendo o cara do time? E principalmente, como ele não virou tudo aquilo que o torcedor brasileiro e do mundo projetava? Na minha visão, eu acho que foram as escolhas. É triste, mas depois de ter uma evolução absurda no Barcelona, eu, como vários de vocês, não acho que sair do time era a melhor opção para a carreira do Neymar. É claro que é bom relembrar que ele faz o que quiser e ele sabe suas prioridades, mas a gente pode sim imaginar como seria se ele nunca tivesse deixado o Barça, que tinha um melhor projeto esportivo para ele naquela época. Eu acredito que com o passar dos anos, o Messi iria passar a coroa pro Neymar e o time seria dele. É só ver como o Messi jogou essas últimas temporadas e como deixou de ser o principal goleador para focar na criação das jogadas e como ele aprimorou muito seu passe e a sua visão de jogo. E o que fica evidente é como ele assumiu ser a estrela secundária, como foi nessa passagem pelo PSG. Mas eu acho até que o Messi faria isso antes. Ele só não fez isso no Barça porque não tinha ninguém no nível maior que o dele pra assumir essa responsabilidade. Mas cara, no Barcelona, Neymar realmente estava em outro nível. Apesar de que eu acredito que no PSG ele era mais completo, no Barça ele era um goleador nato e um driblador excelente. Vocês se lembram daquela época? Ele tava no auge físico e também era muito veloz comparado aos outros caras. Pra você ter uma noção do nível dele, ele fez 105 gols, 59 assistências em 186 partidas. Foi bicampeão da La Liga, artilheiro e campeão da Champions. Esse era o nível dele por lá. Ele apareceu 2 vezes no top 3 da Bola de Ouro e em 5º lugar em 2016. O Neymar era com sobras o melhor jogador do mundo depois de Cristiano Ronaldo e Messi nos seus anos de Barcelona. E agora uma opinião que pode até ser um pouco impopular e polêmica para alguns, mas eu acredito que em questão de talento bruto, recurso e pura habilidade, o Neymar era sim melhor que Cristiano Ronaldo e Messi. É claro que ele é menor e não jogou mais que eles na carreira, de jeito nenhum, mas em questão de talento mesmo, eu acho que talvez ele fosse maior. Por exemplo, ele era mais ambidestro que o Cristiano Ronaldo e mais habilidoso que o Messi nos dribles, naquela questão de ter mais movimentos no seu arsenal ofensivo. Mas é claro que na minha opinião, infelizmente essa boa fase dele do Barça não durou muito. A última vez que o Neymar apareceu no top 10 da Bola de Ouro foi em 2017. Essa é mais uma evidência que a carreira dele, que vinha numa crescente no Barcelona, decaiu muito no PSG. Apesar dele manter ótimos números jogando pelo Paris, a competitividade e o nível de enfrentamento, vocês sabem que era menor do que quando ele jogava no Barcelona. Mas vale lembrar que não é só culpa dele essa péssima fase no time de Paris. O clube também tem culpa. Nunca apresentou um projeto sério como, sei lá, o do Manchester City. E talvez alguém esqueceu de avisar o dono do PSG que só contratar craques não faz um time campeão, porque a vida real não é uma Master Liga ou uma carreira no FIFA. Sem contar que eles nunca tentaram proteger seus jogadores em campo da melhor forma. E quando você vê quantos jogadores tiveram problemas com lesões pelo PSG esses últimos anos, não dá pra saber o quão confiável é o departamento médico do time. Mas agora, chegando nos anos finais da carreira do Neymar, depois da gente rever e relembrar o quão promissor ele era, vale lembrar que ele nunca perdeu todo o potencial que ele tinha, mesmo com as várias lesões e os problemas no PSG. Afinal, ele levou o time pra primeira final de Champions e manteve bons números. Não foi a melhor das campanhas dele essa da final, mas não tem como negar que ele era o principal jogador do time e teve muita influência pro Paris chegar lá. Fora que, uma coisa que me deixa doido, rapaziada, é o fato de como é óbvio isso, como ele nunca perdeu esse potencial. Nessa última temporada, vocês viram que ele tava num nível excelente, e aos 30 anos ele fez o melhor início de temporada da carreira em gols e assistência. Mesmo depois de 10 anos jogando, ele ainda conseguiu evoluir. Só que pra mim o que mais evidencia o quanto ele nunca perdeu esse potencial é que na temporada antes dessa, que ele jogou bem, em 21-22, ele tava num nível muito abaixo. Vocês lembram? O PSG caiu cedo na UCL pro Real Madrid, e naquele ano o Neymar mal entrava em campo, e quando entrava não jogava tão bem. Tinha gente acreditando até que ele jamais voltaria a jogar no alto nível, mas ele deu a volta por cima. Simplesmente começou a nova temporada, jogando por vários meses no nível de melhor ou segundo melhor do mundo, até a parada pra Copa no Catar.
Cara, ele podia ter continuado na Europa tranquilamente. Ele nunca deixou de ter o nível. Mas mais uma vez, vemos que suas escolhas trouxeram até aqui. Ele ter ido pra Arábia agora mostra a relação desgastada com o PSG e até os torcedores do time. É claro que não teria como ele continuar. E o PSG não queria perder ele de graça. E também a volta ao Barcelona era um pouco difícil de acontecer. Por isso ele acabou tendo que ir pro Al Hilal. Sem contar que os outros times da Europa não estariam dispostos a pagar por ele o preço que o PSG pediu. Os times sauditas têm esse dinheiro. E até aí, dá pra entender. O Neymar ficou sem opção do que fazer. Mas o problema é justamente esse. Eu acho que ele não precisava esperar chegar até essa condição pra sair do PSG. Já era uma relação ruim faz muito tempo. E da mesma forma ele também não é inocente. E poderia ter adotado essa postura da última temporada muito antes na sua carreira. Ter mais foco no futebol, não ter tantos problemas extra-campo, querer vencer mais e jogar na mais alta performance, como Messi e Cristiano. Mas quanto a isso, eu acho que não tem muito o que dizer. Porque como eu disse, a carreira é dele. Não dá pra cobrar a forma que o cara gosta de viver a própria vida, né? Esses últimos anos do PSG foram estranhos. Até existe um boato de que ele vai tentar voltar pra Europa depois do fim do contrato com o Al Hilal. Mas eu acho que é difícil imaginar ele na Europa de novo com 33 ou 34 anos, recebendo um salário alto depois de passar 2 anos num nível bem menor. Mas é aquilo, o potencial de gênio sempre vai estar ali. Mas isso tudo é muito estranho, porque a maioria aqui acompanhou toda a carreira do Neymar. Ver ele jogar na Arábia com 31 anos, enquanto Messi e Cristiano, que eram os parâmetros dele, saíram da Europa com 35 e 37, é meio decepcionante. Não dá pra dizer que o Neymar é um IC como o Alexandre Pato ou o PH Ganso, porque a carreira dele ainda é infinitamente maior e mais impactante que a maioria dos jogadores. Mas a verdade é que ele tinha muito mais pra dar ao futebol. Esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Clica nesse vídeo pra ver como o Hazard desperdiçou seu potencial também.